quando eu era miúdo, lembro-me de o meu pai me explicar como é que ia ser o fim do mundo. Deve ter sido alguma história lá do norte, porque já ouvi mais vezes. Mas o meu pai dizia que quando Deus criou o mundo, fixou que o mundo ia acabar em 1000 anos. Portanto, que dava ao mundo 1000 anos. Depois disse, não, vamos dar mais 1000. E deu 2000. E depois dizia, e depois pôs assim numa mão cheia de areia e disse, e mais estes. E nós temos aqui um problema. Não sabemos a medida da mão de Deus, nem sabemos quantos grãos lá estavam. E era esse também o motivo que levava o meu pai nos funerais. Antigamente a gente punha assim, pegava assim na terra e mandava para baixo, não é? Fazia. E o meu pai dizia sempre, fiques lá muitos anos sem mim. Não ficou muitos, mas valeu a intenção. Isto para dizer o quê? Nós não sabemos quando é que vai acontecer o bendito fim do mundo. Não sabemos. Obviamente temos 2000 anos de Bíblia, sobretudo pelo Evangelho, mais uns 150, 200 da primeira leitura, e certamente que muitos cristãos, ao lerem estas passagens, julgavam que era para eles. Julgavam que aquilo ia acontecer em breve. Até no tempo de São Paulo, há uma passagem em que São Paulo diz, quem não quiser trabalhar, também não coma. Vem disto. Eles julgavam que o fim do mundo estava para breve. Para que é que a gente vai trabalhar? Se o mundo vai acabar, não vale a pena a gente trabalhar, não vale a pena a gente fazer nada. E São Paulo diz, calma lá. Quem não quiser trabalhar, também não coma. Nós temos que esperar pacientemente esse dia. Portanto, estas leituras que nós hoje escutamos, e vou falar de 3 termos mais técnicos que nós aprendemos na universidade, não vou desenvolvê-los, porque isto não é uma aula de teologia, mas gostava de pegar neles para vos explicar um bocadinho e contextualizar estas leituras. São 3 termos gregos que podem nos ajudar a explicar um bocadinho melhor e a contextualizar um bocadinho melhor o sentido destas leituras. E a primeira é mesmo Apocalipse. Estas leituras, isto é um género literário. Na primeira leitura e no Evangelho, a Bíblia tem géneros literários. E um dos géneros literários da Bíblia é o apocalíptico. É um género literário, está identificado. A primeira leitura, tipicamente, esta passagem do Evangelho, todo o livro do Apocalipse está neste género apocalíptico. Mas nós construímos, a partir dos filmes, uma ideia de Apocalipse que não é o que nos aparece na revelação bíblica. Porque nós, quando vemos o Apocalipse Now e essas coisas todas, vemos tudo a cair, tudo a desmoronar-se, tudo a arrebentar com tudo. E não é esse o sentido que nós escutamos quer na primeira leitura, quer no Evangelho. Há uma destruição, sim, mas para um bem maior. Não há uma destruição para acabar. Há uma destruição para mudar. E mudar para melhor. Estas imagens e revelações, portanto, porque a palavra Apocalipse significa revelação, se vocês forem ler as Bíblias protestantes, quando chegarem ao livro do Apocalipse, não aparece Apocalipse, aparece revelação, porque eles traduziram mesmo tudo. Nós mantivemos a palavra grega adaptada ao português. A palavra Apocalipse não significa fim do mundo, significa revelação. Significa que do céu foi revelada alguma coisa para que nós pudéssemos compreender e reagir. Estas imagens destes desequilíbrios, nós podíamos usá-los agora. Nós chamamos-lhe as alterações climáticas, não é? E que acontecem. A gente podia olhar agora para Valência e dizer, aliás, quando começaram estas cheias em Valência, houve gente que não bate bem da cabeça e começou logo a escrever nos vídeos, isto é Deus que já está a castigar a Espanha laica. Há gente assim. A gente podia pegar nestes episódios, nestas catástrofes, e começar a dizer, isto é o fim do mundo. No ano 1000, houve gente que se matou para não ter que passar o ano 1000, com medo de morrer. Mataram-se. No ano 2000, não faltaram profecias e seitas a dizer que o fim do mundo estava a acabar. E já vamos em 2025. Nós facilmente poderíamos entrar neste esquema de levarmos isto de tal maneira literal
que seria um sufoco. Houve um colega meu, na Católica, que levava isto tudo muito a sério. E nas aulas que nós tivemos de São João, porque o Apocalipse pertence ao São João, disse ao professor que no exame, se saísse uma pergunta sobre o Apocalipse, que ele ia ser muito literal. E o professor respondeu: pode ser literal à vontade, considere-se chumbado. Isto não é para levar à letra. Agora, não vamos estar à espera que a Lua deixe, senão um eclipse, senão começamos logo, será que já é? Será que já é? Não é para estarmos fixados nos sinais. Os sinais são isso mesmo, são avisos. Querem nos avisar coisas. Como no nosso corpo. O nosso corpo começa com uma dor, começa com não sei o quê, começa a emagrecer. E a gente começa a ficar preocupados, porque o corpo nos está a dar sinais. E nós começamos a ir ao médico, começamos a fazer exames e começamos a fazer tratamentos e essas coisas todas. O que o Evangelho nos dizia: olhai a parábola da figueira. Vocês começam a ver arrebentar as folhas, já sabem que no verão vai haver frutos. Então estejam atentos também à vossa vida. Porque a maior catástrofe não é do sol desaparecer ou da lua deixar de iluminar. As grandes catástrofes são quando nós fazemos aos outros a vida no inferno. Quando nós também estamos em desequilíbrio. Porque isso também faz mal ao próximo. Porque isso também é um sinal doentio. Então este género apocalíptico quer dizer-nos que nós devemos estar atentos ao que se passa, mas sobretudo atentos também à nossa vida e de tentarmos arranjar de tal maneira um equilíbrio na nossa vida que nós vivamos para aquilo que Deus quer, que é para a felicidade e para o bem. Na primeira leitura, dizia aqui a imagem é muito engraçada, diz que quando acontecer esse tempo, que será sempre um tempo de libertação, portanto, lá está, o Apocalipse não é um fim, é uma passagem para uma coisa melhor, como nos diz o Evangelho, para uma situação melhor, disse, nesse tempo virá a salvação. Portanto, nesse tempo virá a salvação. Todos vamos acordar. Só que uns vão acordar para a vida eterna. E outros vão acordar para a vergonha e para o horror. Todos vamos acordar. Uns para a glória e para a vida eterna. Outros para a vergonha e para o horror eterno. Significa o quê? Significa que se nós temos medo da morte, se nós temos medo da vida eterna, temos de nos perguntar porquê. Eu tenho medo de morrer porque se calhar não vou para o céu. Acorda para a vida, lê os sinais, muda, olha a figueira, olha a figueira. E o que é que acontece? Há aqui dois tipos de pessoas que vão brilhar. Mais que o sol, mais que a lua, mais que as estrelas populares que nós temos no nosso mundo. Porque isso tudo também é tudo cadente, vai tudo cair. Os que andam aqui a pescar neste mundo, também é só glória, é só aqui. Um dia vão, um dia deixam de piscar. Mas há uns que vão brilhar eternamente. Esses que acordam e brilham eternamente são dois grupos. O primeiro grupo dos sábios, o segundo grupo dos que ensinam. O grupo dos sábios. O sábio na Bíblia não é aquele que leu muito e que tirou muitos cursos e tem muitos doutoramentos e é muito especialista. O sábio na Bíblia é aquele que, a partir da experiência que vive e do seu conhecimento, coloca também Deus na equação. Por isso, o idoso, o sénior, é por excelência o sinal do sábio na Bíblia. Porque tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele partilhou com a presença de Deus na sua vida faz com que ele se torne verdadeiramente um sábio. Nas culturas africanas, nas culturas asiáticas, o idoso tem um lugar de destaque na casa. Não se faz nada sem consultar o avô ou a avó. Não é como na Europa, cala-te, tu não sabes nada, para que é que estás a falar? Isto é um insulto noutras culturas. Porque encara-se o sénior e o idoso como um sábio, aquele que me ajuda na minha vida. E depois um outro grupo, os que ensinaram a muitos o caminho da justiça. O que significa que para brilharmos no céu temos que ser justos e ensinar o caminho da justiça.
Segundo termo grego, escatologia. As coisas que a gente aprende na universidade. Escatologia. Temos, no meu tempo, agora acho que já mudou um bocadinho. No meu tempo havia 2 cadeiras. Protologia, escatologia. Protologia, ciência que estuda o início das coisas. Como é que tudo começou? À luz de Deus, obviamente. Escatologia, o que é que acontecerá no fim dos tempos. E as leituras de hoje falam-nos de uma escatologia, do final dos tempos, do final do mundo. E o que é que nos diz esta escatologia? O que é que nos dizem estas leituras? Que este mundo não vai durar para sempre. Não vai durar para sempre. À luz da fé, este mundo não vai durar para sempre. Não sabemos quando é que acaba. Para uns já acabou. Todos os que estão no cemitério, cremados e incinerados, para esses o mundo já acabou. Já estão noutra. Vai deixar de durarem no dia em que também nós morrermos. Também vai acabar o mundo para nós. Não é? Em vez de dizer morreu, acabou neste mundo. Fechou o ciclo. Nós também devemos de morrer. E os sinais do corpo, os sinais das desgraças, são isso mesmo, são lembretes de que nós não somos eternos e que o que aconteceu aos outros também nos vai acontecer a nós. A gente quando vai a um velório ou uma missa de funeral, a gente vai lá chorar pelo defunto, ou porque somos solidários, mas vimos assim, qualquer dia sou eu. Eu também já estou na fila. Que a gente acha que só acontece aos outros. Portanto, a escatologia diz-nos isto. Diz que este mundo vai acabar. Vai acabando, à medida que nós vamos deixando de viver neste mundo, mas depois também haverá um final total, um final da história. Houve um teólogo e filósofo jesuíta, Teilhard de Chardin, que dizia que esse tempo é o tempo do Cristo Ômega. O Ômega é a última palavra do alfabeto grego, não é? Cristo Ômega. Quando Cristo for tudo em todos, acabará este mundo. Portanto, este mundo não vai durar para sempre. E os sinais não são para nos meter medo, são para nos encher de esperança. Porque haverá uma altura em que virá um novo céu e uma nova terra, que nós desejamos. Que é o reino de Deus, que é Jesus a vir a este mundo, onde será tudo em todos. Tudo vai acabar, menos uma coisa, diz-nos o Evangelho. As minhas palavras não vão passar. Passa tudo. As minhas palavras não vão passar. As palavras de Jesus serão eternas. Como lhe disseram os apóstolos, Senhor, tu tens palavras de vida eterna. Quem cumpre as palavras de Jesus, quem as leva a sério, quem as traz no coração e na vida, esse passará para o outro lado, para o lado de Deus. O que é que acontecerá no fim? Ainda de maneira simbólica, o que escutámos nas leituras. Uma separação entre os que vão brilhar e os que vão ficar envergonhados e no horror. Terceira palavra, parousia. A parousia é um termo teológico que explica a segunda vinda de Cristo. Portanto, Apocalipse, Revelação, escatologia ao final dos tempos, parousia, a segunda vinda de Jesus. Que nós dizemos no credo, de novo há de vir na sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Significa que este reino, onde nós agora vivemos, terá um fim. Depois virá um reino onde não haverá fim. Frei Geraldo, que é especialista em Santo Agostinho, esta semana numa viagem que fazíamos, dizia a propósito desta vinda de Jesus, que Santo Agostinho dizia que é o dia da surpresa. É o dia da surpresa. Portanto, a história e a humanidade terão um final feliz, porque virá Cristo. Algumas pessoas que eu acompanhei nos momentos finais da sua vida morreram com uma grande tranquilidade e com uma grande felicidade. E havia pessoas até que diziam que se sentiam a ir ao encontro de Jesus. Ir ao encontro de. Ir ao encontro de. É um final feliz, porque virá Cristo. É um juízo, mas não é um tribunal. Nós não vamos ter advogado de defesa e advogado de acusação. Não vamos ter. Não é um tribunal como nós o imaginamos. Cristo virá julgar a história do mundo e a nossa história. Não a partir dele, mas a partir de nós.
a partir de nós. De Deus já não depende nada, porque já nos deu tudo. Agora tudo depende de nós, porque a salvação cuida-se aqui. A salvação cuida-se aqui. Como nós dizemos, quem vai para o mar prepara-se em terra. Quem quer ir para o céu prepara-se aqui. Não esteja à espera das batatinhas quentes lá. Se não as aqueceu aqui. Daqui prepara-se para lá. Quem viveu e partilhou misericórdia, só pode esperar de Deus misericórdia. E só pode esperar ansiosamente que Cristo venha à sua vida, ou que Ele vá ao encontro de Cristo. E por isso não temos sinais, porque são pronúncio de uma eternidade feliz com Deus. Quem andou neste mundo a fazer da vida dos outros o inferno, que passou ao lado da misericórdia, naturalmente vai sentir-se envergonhado quando se encontrar com Jesus que é a misericórdia. Mas é um Jesus misericórdia, mas juiz da história. Portanto, esta segunda vinda de Cristo tem tudo para ser uma segunda vinda feliz, porque já só depende de nós. A maneira harmoniosa com que eu viva neste mundo, a maneira feliz com que eu viva neste mundo, garante-me uma eternidade com Deus. Como digo, não são leituras para nos meter medo, mas para nos despertar. Não pensemos que vamos todos morrer velhinhos, com mais de 100 anos, e que vamos saber o dia e a hora, e que vamos chamar o Senhor Padre para isto, e que vamos ter não sei o quê. Não sabemos. Temos que estar sempre preparados. Termino com uma história que já contei várias vezes e conto que é de um santo. São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga era um miúdo, de 8, 9 anos, estava a jogar a bola com mais 2 miúdos lá à porta da igreja, chega ao padre, o padre manda-os parar e pergunta: meus meninos, se o mundo acabasse agora, o que é que vocês iam fazer? E o miúdo diz: eu ia despedir-me dos meus pais. Diz: muito bem. Depois o outro: e tu o que é que ias fazer? Eu ia me confessar. Muito bem. E perguntou ao Luís Gonzaga: e tu o que é que ias fazer? Eu ia continuar a jogar à bola. Eu ia continuar a jogar à bola. E nós? Quando o mundo nos acabar, o que é que vamos fazer? Vamos andar a chorar, a despedir-nos dos outros? Vamos confessar-nos? Ou vamos continuar a jogar à bola? Que estas leituras nos despertem, não para a felicidade desta vida, mas para a conquista da vida eterna. Que assim seja.